Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já quero agradecer o carinho da sua audiência e convidar você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder um programa, além de você deixar o seu joinha e também o seu comentário. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook. Rádio AE é o nosso perfil no Facebook. Curta e siga a nossa fanpage. Tem também o aplicativo da Antena Esportiva para você baixar no seu smartphone, tablet, Smart TV, seja qual for o dispositivo que você utiliza. E o nosso aplicativo está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. Você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O nosso Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter, e o nosso Instagram é o @Rádio Antena Esportiva, @Rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Antes da gente falar do concurso da Loteca deste final de semana, deixa eu te dar uma dica legal, é apostar na Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Antena Esportiva. Na Bet Nacional, você pode aproveitar as dicas que a gente oferece aqui no Lotecando para você fazer a sua fezinha nos jogos do Brasileirão Séries A, B, além de jogos pelos campeonatos internacionais, e além disso você pode apostar em outros esportes como vôlei, basquete, corrida de cavalo e por aí vai. Bet Nacional, é só você fazer o seu cadastro clicando ou escaneando o seu smartphone no QR Code que está no canto direito da sua tela, e na hora de você fazer o seu cadastro, é só você digitar o código de afiliado BE Antena. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, depois da dica, agora sim, vamos ao assunto que nos interessa. É o concurso 1022 da Loteca, que neste final de semana tem prêmio acumulado em R$1,5 milhão de reais. É, galera, prêmio mais que milionário para este concurso do final de semana, que contempla jogos pelo Brasileirão Séries A e B, além de alguns jogos pelas ligas europeias. Jogo 1, Santos e Corinthians. Jogo 2, Vasco da Gama e Criciúma. Jogo 3, Londrina e Sport Recife. Jogo 4, Red Bull Bragantino e Atlético. Jogo 5, Ituano e Sampaio Corrêa do Maranhão.
Jogo 6, América Mineiro e Flamengo. Jogo 7, Real Betis e Atlético de Madrid. Jogo 8, Atalanta e Lazio. Jogo 9, Roma e Napoli. Jogo 10, Fluminense e Botafogo. Jogo 11, Juventude e São Paulo. Jogo 12, Atlético Goianiense e Ceará. Jogo 13, Coritiba e Internacional. E jogo 14, Cuiabá e Goiás. Vamos analisar todos esses 14 jogos a partir de agora, aqui no som da Antena Esportiva. Então, não desgrude do YouTube, do Facebook e do nosso aplicativo para você, quem sabe, faturar esse prêmio estimado em R$1,5 milhão neste final de semana. Vamos então analisar o jogo 1. Santos e Corinthians. Domingo, 7 da noite, na Vila Belmiro, pela rodada 33 do Brasileirão Série A. O Santos é o 11º com 43 pontos e o Corinthians é o 5º colocado com 54 pontos. Na rodada passada, o Santos venceu o Red Bull Bragantino fora de casa por 2-0 e o Corinthians venceu o Atlético na Neoquímica Arena por 2-1. Lembrando que o Corinthians iria enfrentar o Goiás em Goiânia no final de semana passado, porém o jogo acabou adiado por conta de problemas com a questão do ingresso da torcida visitante, ou seja, da torcida do Corinthians. No entanto, o Timão entrou em campo neste meio de semana pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, conseguiu empatar com o Flamengo em pleno Maracanã em 1-1, mas nos pênaltis acabou perdendo para o time carioca. Nos últimos 5 jogos, o Santos vem de 3 vitórias e 2 derrotas, o Corinthians vem de 2 vitórias e 3 empates. Como mandante na temporada, o Santos tem 59% de aproveitamento, o Corinthians como visitante em 2022 tem 34% de aproveitamento. As probabilidades indicam 28% de chances de vitória para o Santos, 34% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Corinthians. O Santos sofreu apenas 4 derrotas nas 16 partidas que fez como mandante neste Brasileirão Série A. Além disso, o Peixe defende uma invencibilidade de 7 clássicos, atuando em casa contra o Corinthians, válidos pelo Brasileirão Série A. Por outro lado, o Corinthians acumula um jejum de 5 partidas sem vitória como visitante, válidas pelo Brasileirão Série A, e o Timão venceu apenas um dos últimos 10 clássicos contra o Santos, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, Vasco da Gama e Criciúma. Sábado, 4h30 da tarde, em São Januário, pela rodada 36 do Brasileirão Série B. O Cruz Maltino é o 4º colocado com 56 pontos dentro da zona de promoção. O Criciúma ainda sonha com o acesso, está na 7ª posição com 52 pontos ganhos. Na rodada passada, o Vasco foi até Recife e empatou com o Sport em 1-1 e o Criciúma em casa recebeu o Ituano e venceu por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Vasco da Gama conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, vem de um período de 4 jogos de invencibilidade, enquanto o Tigre vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Vasco tem 72% de aproveitamento, apenas 2 derrotas em 24 jogos, e o Criciúma, como visitante, tem 40% de aproveitamento. As probabilidades indicam 39% de chances de vitória para o Vasco da Gama, 32% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Criciúma, ou seja, olho na coluna 1 e na coluna do meio para este jogo 2. Isso porque o Vasco ainda não perdeu como mandante neste Brasileirão Série B. Foram 17 partidas e nenhuma derrota jogando diante da torcida. Além disso, o Vasco da Gama venceu 8 dos 9 duelos como mandante contra o Criciúma em toda a história. Por outro lado, o Criciúma venceu apenas uma das últimas 9 partidas que fez fora de casa pelo Brasileirão Série B, e o Tigre venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Vasco da Gama em todas as competições. Jogo 3, Londrina e Sport Recife.
Sábado, 4h30 da tarde, no Estádio do Café, pela rodada 36 do Brasileirão Série B. O Londrina é o 9º colocado com 50 pontos e o Sport Recife é o primeiro fora da zona de promoção, é o 5º com 53 pontos, duas equipes que ainda sonham em jogar a Série A em 2023. Na rodada passada, o Londrina venceu o CSA fora de casa por 1-0 e o Sport Recife empatou com o Vasco da Gama em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Tubarão conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Leão vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Sport Recife vem de 4 jogos de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Londrina acumula 61% de aproveitamento e o Sport como visitante em 2022 tem 30% de aproveitamento. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para o Londrina, 38% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o Sport Recife. Vamos saber o porquê desse leve favoritismo para a coluna do meio. O Londrina sofreu apenas 3 derrotas nas 17 partidas que fez em casa neste Brasileirão Série B. E o Londrina jamais venceu o Sport Recife em toda a história do duelo. Por outro lado, o Sport Recife venceu apenas 2 das 17 partidas como visitante neste Brasileirão Série B, porém venceu todos os últimos 4 duelos contra o Londrina. Jogo 4, Red Bull Bragantino e Atlético. Sábado, 4h30 da tarde, no estádio Nabi Abichedi, pela rodada 33 do Brasileirão Série A. O Touro Louco é o 13º colocado com 38 pontos e o Furacão é o 6º com 51. Na rodada passada, as duas equipes tiveram desempenhos distintos. O Red Bull perdeu em casa para o Santos por 2-0 e o Atlético bateu o arquirrival Coritiba em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Maurício Barbieri conseguiu apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o Atlético do Felipão vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Red Bull acumula 59% de aproveitamento e o Atlético, como visitante, tem 43% de aproveitamento. As probabilidades indicam equilíbrio. 30% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 34% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o Atlético. Isso porque o Red Bull Bragantino venceu apenas uma das últimas 12 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Touro Louco jamais venceu o Atlético na história do duelo. Já o Atlético acumula um jejum de 5 partidas sem vitória como visitante, válidas pelo Brasileirão Série A, e venceu todos os últimos 3 duelos contra o Red Bull Bragantino por todas as competições. Jogo 5, Ituano e Sampaio Correia. Sábado, 4h30 da tarde, no Novelli Júnior, pela rodada 36 do Brasileirão Série B. O Galo é o 8º colocado com 51 pontos e a Bolívia Querida é a 6ª com 52, duas equipes que ainda têm chances matemáticas de jogar a Série A em 2023. Na rodada passada, o Ituano foi até Santa Catarina e perdeu para o Criciúma por 3-0, enquanto o Sampaio Correia recebeu a Chapecoense e venceu por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Ituano conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Sampaio Correia vem de 4 vitórias e 1 empate, ou seja, vem de um longo período de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Ituano acumula 68% de aproveitamento e o Sampaio Correia, como visitante, tem 26% de aproveitamento. As probabilidades indicam 24% de chances de vitória para o Ituano, 33% de chances de empate e 42% de chances de vitória para o Sampaio Correia. Portanto, o time maranhense favorito, mesmo jogando fora de casa, mas um leve favoritismo. Isso porque o Ituano defende uma invencibilidade de 10 partidas como mandante,
válidas pelo Brasileirão Série B. E venceu todas as últimas 4 partidas como mandante, válidas pela Série B. Já o Sampaio Corrêa venceu apenas uma das 17 partidas como visitante neste Brasileirão Série B. E o time maranhense venceu o único duelo contra o Ituano na história. Jogo 6. América Mineiro e Flamengo. Sábado, 7 da noite, na Arena Independência, pela rodada 33 do Brasileirão Série A. O América Mineiro é o 8º colocado com 45 pontos e o Flamengo é o 3º com 55 pontos ganhos. Na rodada passada, o Coelho perdeu em casa para o Fortaleza por 2-1, enquanto o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1-0, jogo que você acompanhou no som da Antena Esportiva. No meio de semana, o Mengão conquistou a Copa do Brasil ao empatar com o Corinthians no tempo normal em 1-1 e resolver a parada nos pênaltis. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Wagner Mancini conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Flamengo do técnico Dorival Júnior vem de 2 vitórias e 3 empates. Como mandante em 2022, o América Mineiro acumula 49% de aproveitamento e o Flamengo, como visitante, tem 63% de aproveitamento. As probabilidades indicam 22% de chances de vitória para o América Mineiro, 33% de chances de empate e 45% de chances de vitória para o Flamengo. O América Mineiro sofreu apenas 5 derrotas nas 16 partidas que fez como mandante neste Brasileirão Série A. E o Coelho venceu apenas 2 dos 17 duelos contra o Flamengo em toda a história. Por outro lado, o Flamengo sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 16 partidas válidas pelo Brasileirão Série A, e o Flamengo defende uma invencibilidade de 10 duelos contra o América Mineiro em partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Jogo 7. Real Betis e Atlético de Madrid. Domingo, 11h15 da manhã, no horário de Brasília, no Benito Villamarín, em Sevilha, pela rodada 11 de La Liga, o campeonato espanhol. Duas equipes com campanhas rigorosamente iguais. O Betis é o 5º colocado e o Atlético de Madrid é o 4º, ambos com 20 pontos, as duas equipes separadas pelos critérios de desempate. Na rodada passada de La Liga, disputada no meio de semana, o Real Betis empatou fora de casa com o Cádiz em 0-0 e o Atlético empatou em casa com o Rayo Vallecano em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Manuel Pellegrini conseguiu 2 vitórias e 3 empates, enquanto o time do técnico Diego Simeone vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Betis vem de pelo menos 5 jogos de invencibilidade e o Atlético de Madrid de 4 jogos de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Real Betis tem um excelente aproveitamento, 90%, e o Atlético de Madrid, como visitante até agora, acumula 62% de aproveitamento. As probabilidades indicam 44% de chances de vitória para o Real Betis, 22% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Atlético de Madrid. Isso porque o Real Betis venceu todas as 5 partidas como mandante nesta La Liga e acumula um jejum de 6 duelos sem vitória sobre o Atlético de Madrid. Já o Atlético de Madrid está invicto nas 5 partidas como visitante nesta edição de La Liga e o Atlético venceu 6 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Real Betis. Jogo 8. Atalanta e Lazio. Domingo, 1 da tarde, no horário de Brasília, na Gewiss Arena, pela rodada 11 da Série A Team, o campeonato italiano. A Atalanta é a 2ª colocada com 24 pontos e a Lazio é a 5ª com 21 pontos ganhos. Na rodada passada, a equipe de Bérgamo bateu o Sassuolo por 2-1, jogando em casa, e a Lazio recebeu a Udinese e empatou em 0-0.
Nos últimos 5 jogos, a Atalanta conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Já a Lazio vem de 2 vitórias e 3 empates. Duas equipes com invencibilidade de pelo menos 5 partidas. Como mandante na temporada, a Atalanta acumula 73% de aproveitamento, ainda não perdeu na temporada, enquanto a Lazio, como visitante, tem 50% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, 23% de chances de vitória para a Atalanta, 38% de chances de empate e 39% de chances de vitória para a Lazio. A Atalanta sofreu apenas uma derrota nas últimas 7 partidas como mandante, válidas pela Série A Team. Além disso, o time de Bérgamo venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos como mandante contra a Lazio, válidos pela Série A Team. Já a Lazio está invicta nas 4 partidas que fez fora de casa neste campeonato italiano, e o time romano sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 duelos contra a Atalanta, válidos pela Série A Team. Jogo 9, Roma e Napoli. Domingo, 3h45 da tarde, no Estádio Olímpico de Roma, pela rodada 11 da Série A Team. A Roma é a quarta colocada com 22 pontos e o Napoli é o líder com 26 pontos ganhos. Na rodada passada, as duas equipes venceram. A Roma visitou a Sampdoria em Gênova e venceu por 1-0, e o Napoli recebeu o Bolonha e venceu por 3-2. Nos últimos 5 jogos, a Roma conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Roma, que é comandada pelo português José Mourinho, enquanto o Napoli vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Como mandante, a equipe da capital italiana tem 67% de aproveitamento e o Napoli, como visitante na temporada, tem 90% de aproveitamento. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para a Roma, 27% de chances de empate e 48% de chances de vitória para o Napoli. A Roma venceu todas as últimas 3 partidas pela Série A Team. E a Roma também acumula um jejum de 5 duelos sem vitória sobre o Napoli. Já o Napoli defende uma invencibilidade de 14 partidas válidas pela Série A Team, contando com a temporada passada. Além disso, a equipe napolitana venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos como visitante contra a Roma. Jogo 10, o clássico vovô entre Fluminense e Botafogo. Domingo, 4 da tarde, no Maracanã, pela rodada 33 do Brasileirão Série A. O Tricolor é o quarto colocado com 54 pontos e o Fogão é o 10º com 43. Na rodada passada, o Fluminense foi até Santa Catarina e venceu o Avaí por 3-0, enquanto o Botafogo recebeu o Internacional no Estádio Olímpico Newton Santos e se deu mal, perdeu por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense do técnico Fernando Diniz conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Botafogo do técnico português Luiz Castro vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Fluminense acumula 73% de aproveitamento, o Botafogo como visitante tem 53% de aproveitamento. As probabilidades indicam 39% de chances de vitória para o Fluminense, 27% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Botafogo, equilíbrio justificado por ser um clássico e também pelos seguintes fatores. O Fluminense venceu 10 das 16 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Além disso, defende uma invencibilidade de 4 clássicos contra o Botafogo, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Botafogo venceu todas as últimas 4 partidas fora de casa no Brasileirão Série A, e o Botafogo venceu apenas um dos últimos 10 clássicos contra o Fluminense por todas as competições. Jogo 11, Juventude e São Paulo. Domingo, 4 da tarde, no Alfredo Jaconi, pela rodada 33 do Brasileirão Série A. O Juventude, virtualmente rebaixado, é o 20º com 21 pontos
e o São Paulo é o 12º com 41 pontos ganhos. Na rodada passada, o Juventude empatou com o Atlético Goianiense em casa em 1-1, enquanto o São Paulo ficou no 0-0 com o Palmeiras no Allianz Parque. O tricolor paulista que recebe o Coritiba nesta quinta-feira em jogo atrasado por conta da final da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o time gaúcho conseguiu 2 vitórias e 2 empates e 3 derrotas. O Juventude já não vence há algum tempo, enquanto o São Paulo do técnico Rogério Ceni vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Juventude tem 35% de aproveitamento, apenas 4 vitórias em 23 jogos, enquanto o tricolor paulista, como visitante, tem 42% de aproveitamento. As probabilidades indicam 19% de chances de vitória para o Juventude, 39% de chances de empate e 42% de chances de vitória para o São Paulo. Isso porque o Juventude empatou todas as últimas 5 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Juventude acumula um jejum de 6 duelos sem vitória sobre o São Paulo por todas as competições. Já o São Paulo venceu apenas 3 das 16 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, e o tricolor venceu apenas 2 dos 12 duelos como visitante contra o Juventude em toda a história. Jogo 12, Atlético Goianiense e Ceará. Domingo, 6 da tarde, no Antônio Ascioli, pela rodada 33 do Brasileirão Série A. O Dragão é o 18º com 30 pontos, dentro da zona de despromoção, e o Ceará é o primeiro time fora da zona de despromoção, é o 16º com 34 pontos. Na rodada passada, as duas equipes empataram pelo placar de 1-1. O Atlético Goianiense foi até a Serra Gaúcha e ficou na igualdade com o Juventude, e o Ceará recebeu o Cuiabá e também empatou pelo placar de 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Dragão vem de 4 jogos de invencibilidade, enquanto o Vozão, do técnico argentino Lúcio González, conseguiu 3 empates e 2 derrotas. O Ceará vem de um jejum de vitórias e vem de 3 partidas com um empate de forma consecutiva. Como mandante na temporada, o Atlético Goianiense acumula 60% de aproveitamento. O Ceará, como visitante, tem 53% de aproveitamento. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 52% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o Ceará. Isso porque o Atlético Goianiense venceu apenas 3 das 19 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. E o Dragão defende uma invencibilidade de 4 duelos como mandante contra o Ceará por todas as competições. Por outro lado, o Ceará acumula um jejum de 9 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Vozão venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Atlético Goianiense por todas as competições. Jogo 13, Coritiba e Internacional. Domingo, 6 da tarde, no Couto Pereira, pela rodada 33 do Brasileirão Série A. O Coxa é o 15º com 34 pontos e o Internacional é o 2º com 60 pontos ganhos. Na rodada passada, o Coritiba perdeu para o arquirrival Atlético fora de casa por 1-0 e o Internacional bateu o Botafogo no Rio de Janeiro por 1-0. O Coritiba vai visitar o São Paulo nesta quinta-feira em jogo atrasado do Brasileirão Série A. Nos últimos 5 jogos, o Coxa Branca, do técnico Guto Ferreira, conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Internacional do Mano Menezes vem de um período de invencibilidade. Nos últimos 5 foram 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Coritiba tem 71% de aproveitamento e o Internacional, como visitante, tem 48% de aproveitamento. As probabilidades indicam 21% de chances de vitória para o Coritiba, 31% de chances de empate
e 48% de chances de vitória para o Internacional. Portanto, o time visitante é o favorito. Isso porque o Coritiba venceu todas as últimas 4 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Coxa venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Internacional por todas as competições. Já o Internacional sofreu apenas 3 derrotas nas 16 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, portanto, um ótimo desempenho. E o Internacional defende uma invencibilidade de 11 duelos contra o Coritiba, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 14, Cuiabá e Goiás. Domingo, 6 da tarde, na Arena Pantanal, pela rodada 33 do Brasileirão Série A. O Cuiabá é o 17º com 31 pontos, é o primeiro time dentro da zona de despromoção, enquanto o Goiás é o 14º com 38 pontos. Na rodada passada, o Dourado empatou fora de casa com o Ceará em 1-1 e o Goiás perdeu fora de casa para o Internacional por 4-2. O Goiás iria receber o Corinthians no final de semana passado, porém, como eu expliquei lá na análise do jogo 1, a partida acabou adiada por conta de problemas envolvendo ingressos para a torcida visitante. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Cuiabá vem de 4 partidas sem vencer, enquanto o Goiás do técnico Jair Ventura já tem um jejum mais longo, de pelo menos 5 jogos sem vitória. 2 empates e 3 derrotas. É o retrospecto recente do Esmeraldino. Como mandante na temporada, o Cuiabá tem 56% de aproveitamento e como visitante na temporada, o Goiás tem 48% de aproveitamento. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o Cuiabá, 37% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o Goiás. O Cuiabá venceu apenas 4 das 15 partidas como mandante neste Brasileirão Série A, e o Cuiabá jamais foi derrotado como mandante pelo Goiás em toda a história do duelo. Já o Goiás venceu apenas 4 das 16 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, e o Esmeraldino acumula um jejum de 3 duelos sem vitória sobre o Cuiabá por todas as competições. Muito bem, analisamos todos os 14 jogos da programação do concurso 1022, que está pagando o prêmio estimado em R$1,5 milhão de reais. Agora vamos repassar para você a grade, para você ficar esperto, para você anotar. Jogo 1, Santos e Corinthians. Jogo 2, Vasco da Gama e Criciúma. Jogo 3, Londrina e Sport Recife. Jogo 4, Red Bull Bragantino e Atlético. Jogo 5, Ituano e Sampaio Correia. Jogo 6, América Mineiro e Flamengo. Jogo 7, Real Betis e Atlético de Madrid. Jogo 8, Atalanta e Lazio. Jogo 9, Roma e Napoli. Jogo 10, Fluminense e Botafogo. Jogo 11, Juventude e São Paulo. Jogo 12, Atlético Goianiense e Ceará. Jogo 13, Coritiba e Internacional. E jogo 14, Cuiabá e Goiás. Lembrando que você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa. As apostas serão encerradas neste sábado às 2 da tarde. O preço mínimo das apostas na casa lotérica custa R$3. O preço mínimo da aposta feita nos canais online é de R$30. Se você quiser o preço de outras combinações de aposta da loteca, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou pelo portal das Loterias Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Vou repetir para você, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os 14 jogos do concurso 1022, concurso mais que milionário, concurso com prêmio estimado em R$1,5 milhão. Muito bem, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando.
agradecendo o carinho da sua audiência, pedindo para você compartilhar o nosso canal no YouTube, o nosso perfil no Facebook, também o nosso aplicativo para os amigos, para os colegas de trabalho, para os parentes, para quem você quiser. Eu tenho um convite para fazer a você. Segunda-feira, 8 da noite, tem programa especial sobre a edição 2022-2023 da Superliga Feminina de Vôlei. Eu, Maicon Santos, estarei conversando com o Hugo Noronha e com o Felipe Perdigão pra gente esmiuçar os times e pra gente fazer um prognóstico da temporada que vai começar no dia 28. E na próxima sexta-feira, sem ser amanhã, a outra sexta-feira, dia 28, aí sim a bola vai subir e você vai ficar ligado aqui no som da Antena Esportiva para curtir todos os detalhes dos times do Rio de Janeiro na Superliga Feminina de Vôlei no dia 28. Tem o clássico, nada melhor do que começar a nossa cobertura com um clássico do vôlei brasileiro, Sesc Rio Flamengo e Osasco São Cristóvão Saúde. Mas esse detalhe eu vou deixar no próximo Lotecando, mas segunda-feira tem o programa especial para você acompanhar às 8 horas da noite. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e diga não à violência contra a mulher. Denuncie ligando para o telefone 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.